Na aula anterior, o professor João nos mostrou por que o homem torna presente aquilo que está ausente. E o homem consegue fazer isso através da abstração, através do estudo dos símbolos, tornar presente aquilo que está ausente. Soubemos que o homem não nasce homem, ele se humaniza através da educação. O homem não nasce homem, ele torna-se homem. E isso acontece através do processo da educação. Boa aula! Olá, meus amigos, minhas amigas. Quando nós queremos conhecer alguém que nunca vimos, perguntamos primeiro o seu nome e depois algumas outras características, por exemplo, a sua profissão e principalmente de que cidade essa pessoa é. E quando ela diz o nome da cidade em que nasceu, parece que daí nós já conhecemos parte da pessoa. Conhecemos se ela é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, mais nervosa, um pouco mais calma, mais agitada, porque é como se a pessoa vestisse a cidade e, dizendo o nome da cidade, praticamente diz quem é esta pessoa. A cidade sempre fala um pouquinho de nós, de quem somos, porque nós vivemos dentro da cidade. Mesmo quando você, passeando pelas ruas da cidade, muito bem acompanhado, a pé ou de carro, você observa muitas coisas que essa sua cidade tem. Por exemplo, você observa as praças, os prédios, as ruas. Talvez nem se lembre naquele momento que sobre a rua correm canos que levam a água para a sua casa, o esgoto, os fios que passando de poste em poste levam a energia para a sua casa, a comunicação através do telefone. Você passeando vê casas residenciais, vê casas comerciais, vê prédios, vê fábricas, escolas e também alguns prédios públicos. Você vê o fórum, a Câmara, você vê a prefeitura. Andando pela cidade, de repente, corta velozmente o carro de bombeiros, ou o carro da polícia. Andando pela cidade, você observa que na esquina está lá um guarda, controlando se as pessoas estão observando as leis de trânsito. Você vê as ruas muito bem traçadas, muito bem sinalizadas. Tudo isso você observa passeando pela sua cidade. E também você encontra amigos, pessoas conhecidas. Você encontra o professor na rua, o vereador, até o prefeito quando está entrando na prefeitura. Pois bem, a cidade onde nós nascemos, a cidade onde nós moramos, vai ser hoje o pano de fundo para o assunto que nós vamos conversar hoje. Esse assunto pode ser que para alguns tenha até muito interesse, outros nem tanto. Para outro tipo de pessoa não quer nem ouvir falar desse assunto. Mas para a filosofia é muito importante o que nós vamos falar hoje. A política. Mas antes que você tire qualquer conclusão precipitada, eu queria dizer para você o seguinte: a política não é uma ação exclusiva dos políticos, dos administradores. Não. Mas de todas as pessoas que vivem dentro do contexto da cidade. Toda ação que nós cometemos, que nós fazemos, é uma ação política.
Essa ideia de que política tem a ver somente com os administradores, com os políticos, tem muito a ver até com as coisas que nós ouvimos, falamos e principalmente escutamos. Por exemplo, eu pego um jornal, leio lá no índice a política, abro as páginas do jornal, o que vou encontrar lá? As ações dos políticos. Ou mesma coisa, pego uma revista e leio lá, título, a política. Abro e vou ver a ação dos administradores, a ação dos políticos. Não é somente isso. Principalmente para a filosofia, a política tem a ver com a nossa vida. Até porque muitas das expressões que nós usamos no dia a dia são expressões que têm a ver com a política. Por exemplo, quando você vê uma pessoa defendendo uma ideia muito veementemente, muito drasticamente, no calor da luta, na defesa das suas ideias, você pode até chegar para a pessoa e dizer o seguinte: calma, companheiro, seja um pouco mais político, use um pouco mais de política naquilo que você está falando. Ou quando, por exemplo, vamos ingressar numa empresa, um novo trabalho, o chefe da empresa, o presidente, no primeiro dia de trabalho, ele nos diz: você vai entrar na nossa empresa e é muito importante que você saiba agora qual é a política da nossa empresa. Aí ele faz um longo discurso sobre como você deve proceder nessa nova empresa. E mesmo que seja um longo discurso, você até presta atenção, principalmente porque você precisa daquele emprego. Falamos também, por exemplo, da política da igreja, falamos da política do Estado, falamos da política de um time de futebol. São expressões que nós usamos no dia a dia. E quando até nós achamos que uma determinada ação dos políticos não é uma ideia muito interessante, não é uma coisa que nós queremos, nós dizemos o seguinte: isto é politicagem. Pois bem, na verdade, esse nosso assunto tem muito a ver com a filosofia. Por isso que nós vamos nos perguntar inicialmente: o que é política? Os políticos nasceram junto com os filósofos. A filosofia nasceu na mesma época, foram contemporâneos aos filósofos. Até porque os filósofos eram pessoas que viviam dentro da sua cidade e observavam as coisas da cidade da mesma maneira que você observa as coisas que acontecem na sua cidade. Muitos dos filósofos eram administradores, ocupavam cargos importantes, muitos eram até legisladores, isto é, faziam leis. A palavra política é uma palavra de origem grega, que deriva de polis. Polis, em grego, significa cidade. E o político é aquele que vai gerir os destinos da cidade. Nessa época, já no início dos filósofos, quando comentavam sobre política, eles entendiam que a ação política era de gerir os destinos da cidade, a arte de governar a cidade. E o político é o que praticava essa arte. Claro que nesse momento ele estava investido de um poder. Hoje, nesta aula, quando nós iremos comentar sobre política, vamos falar sobre várias palavras, várias expressões que têm muito a ver com a política. Vamos falar em poder, força, coerção, violência. Vamos falar também sobre a autoridade, sobre o Estado, sobre o governo. Então, respondendo à pergunta, o que é a política, podemos dizer que a política é toda a atividade que diz respeito à vida pública. Preste atenção, nós falamos a palavra pública, isto é, tem a ver com o público, tem a ver com todas as pessoas. Todas as pessoas que envolvem aquela determinada situação. A política faz parte da vida de todo mundo e está em toda parte. E cada um de nós tem que procurar fazer a sua parte. Uma cena para você imaginar o que é uma ação de uma pessoa que não ocupa um cargo político, mas faz uma ação política. Um determinado viandante, caminheiro, um vendedor, passando um dia por uma cidade, entrou naquela cidade e foi até a praça principal.
E lá ele observou uma cena muito interessante. Lá estava, no meio da praça, um profeta, falando alto, esbravejando, gritando, dizendo que as pessoas tinham que mudar de vida, que as pessoas tinham que olhar melhor para as coisas da cidade, que as pessoas tinham que conquistar novos valores, que eles tinham que mudar. Enquanto ele falava alto e ele gritava, esbravejava, algumas pessoas paravam, olhavam, ouviam um pouquinho e iam embora. Outros malmente olhavam para ele e seguiam o seu caminho. E outros nem prestavam atenção naquilo que ele estava falando. O viandante achou aquilo muito estranho, mas seguiu o seu caminho, foi embora, seguia a sua vida. Um tempo depois, meses depois, ele voltando da sua viagem, passando por aquela cidade, lembrou-se da cena da praça e foi lá na praça. E o que é que ele encontrou? Novamente lá estava o profeta, no meio da praça, esbravejando, gritando, falando alto que as pessoas tinham que mudar de vida, conquistar novos valores, que eles tinham que mudar. E a mesma cena se repetiu. Alguns olhavam ou seguiam o seu caminho, outros nem prestavam atenção. Ele ficou muito curioso e foi falar com o profeta. Profeta, escuta, você está aqui na praça, esbravejando, falando alto, mas você nem percebeu que as pessoas nem estão escutando mais. Malmente ouvem e vão embora. Por que você continua falando, gritando, tentando mudar essas pessoas? O profeta olhou bem, parou o seu discurso por um minuto, olhou para ele e disse o seguinte: se eu continuar falando, se eu continuar gritando, há uma possibilidade de eu mudar as pessoas. Mas se eu me calar, são eles é que mudaram a mim. Essa ação do profeta significa, mesmo que seja uma ação inglória, que ele não vai conquistar, ele está fazendo o seu papel, está desempenhando a sua função, que é falar, né? Fazer com que as pessoas mudem segundo as ideias que ele tem. Muitos de vocês, porém, podem até me dizer: eu conheço certas pessoas que não querem participar da vida da cidade, não querem saber de política. Eles se tornaram pessoas apolíticas, não querem saber disso. Estas pessoas que não querem participar, não querem ter uma visão, não querem discutir as coisas da cidade, são pessoas que têm uma visão de mundo distorcida. E são pessoas que são facilmente manipuladas pelas pessoas que usam do poder. Quando nós falamos em política, nós podemos falar sobre diversos assuntos. Por exemplo, podemos falar sobre a luta do poder, né? Como que foi esta conquista do poder, como que esse grupo, essa instituição se mantém no poder e como que esse grupo ou essa pessoa expande o seu poder. É um assunto da política. Um outro assunto pode ser as instituições políticas. Como é que elas exercem o poder? Elas têm o poder na mão. E como que elas fazem no relacionamento com as pessoas? Que tipo de exercício do poder essa instituição tem? Podemos falar sobre a origem do poder, a sua natureza. Podemos falar também sobre o significado do poder. São temas que a filosofia e a política discutem. Podemos também falar sobre o fundamento do poder. Será que o poder é legítimo? Será que é preciso que haja algumas pessoas ou uma pessoa que mande e outras obedeçam? Será que é preciso isso? São temas que a política e a filosofia discutem e são importantes para a vida da cidade. Pois bem, da maneira como as pessoas, de como as instituições usam o poder, elas têm uma determinada ação política. E esta ação política, ela pode ser de interesse público, como pode ser de interesse particular. A ação política, quando ela é de interesse público, significa que todas as ações estão em vista de uma coisa maior, que é o bem comum de todos. Por isso que ele é público.
Quando o interesse é particular, volta-se para a pessoa. É o interesse dele. Você observa que na sua vida existem interesses particulares. Ah, eu quero comprar um carro novo. Só que esse interesse particular tem a ver com o interesse público da tua família. Será que eu comprando o carro, minha família vai estar com melhores condições de vida ou não? O interesse particular seu tem a ver com a empresa onde você trabalha. O seu interesse particular tem a ver aí com a sua escola. O interesse comum de todos. Quando nós falamos de interesse particular e de interesse público, nós falamos também na palavra bem comum. Ouvimos muitas vezes as pessoas se referirem ao bem comum. O que é o bem comum? São todas as ações, é tudo aquilo que se faz para que todas as pessoas tenham um mínimo de vida civilizada. São todas as ações para que todo mundo tenha um padrão de vida civilizado. Isto é, que atinjam, que todas as pessoas tenham pelo menos sido atingidas a sua dignidade humana. Isto é, uma roupa para vestir, alimento para saciar a sua fome, água para matar a sua sede, que eu possa ter um abrigo para me proteger, que eu possa ter um trabalho para expandir as minhas ideias, expandir a minha criatividade, que eu possa ter um grupo onde eu possa conviver com as pessoas, que eu possa morar numa cidade, onde eu possa também dirigir as minhas ideias e discutir essas minhas ideias. Isto é um bem comum. Ideias onde todos possam ter a sua dignidade atingida. Quando nós falamos necessariamente na questão do bem comum, nós sempre vamos acabar falando no poder. E o poder, ele pode ser exercido de diferentes maneiras. Nós vamos acompanhar agora um quadro e você vai perceber que você se encaixa diretamente em cada uma dessas relações de poder. Este é o quadro, então, onde nós vamos examinar as manifestações do poder. Mas antes de trabalharmos neste quadro, vamos dar uma paradinha e fazer o nosso intervalo. E já voltamos. Vamos então agora, meus amigos, analisar esse quadro para perceber as manifestações do poder. O poder se manifesta como poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Esses três tipos de poder têm características particulares. Vamos analisar esse poder sobre a sua posse. Isto é, como que esse poder assume a posse disso. Se ele é um poder econômico, a posse dele está sobre os bens. Isto é, quem tem mais, quem tem menos bens. Quando o poder é ideológico, está sobre as ideias. Quem é que domina as ideias? Quem é que tem as ideias revolucionárias? E quem comanda a sociedade através das ideias. Esse é o poder ideológico. E a posse no poder político está sob a coerção. Coerção é uma palavra que significa encontrar maneiras dos outros obedecerem. Tá? Então, esta é a manifestação da posse do poder. Agora nós vamos ver sobre o domínio do poder. Onde que se localiza? Quando ele é econômico, o domínio do poder está sobre a riqueza. Isto é, quem tem bens, o maior número de bens, determina um grau maior ou menor de riqueza. Se ele é o poder ideológico, está sobre o saber. Quem determina o maior número de ideias, comanda as ideias e tem o saber. E o domínio do poder, quando é exercido pelo poder político, centra-se sobre a força. Isto é, os modos encontrados
por um grupo, por uma pessoa, por uma autoridade, para exercer a força sobre aqueles que são os seus comandados. Os poderes, como que são controlados? De que maneira a sociedade controla o poder? Quando o poder é econômico, está centrado sobre a relação entre produção e consumo. Isto é, a relação que existe entre a produção e o consumo é o poder econômico que se exerce sobre a sociedade. O controle, quando é um poder ideológico, está sobre os meios de comunicação social, isto é, e aqueles que vinculam as ideias, que vinculam o saber, representados através da televisão, do cinema, do rádio, da revista, do jornal, dos livros, das entrevistas, dos debates, onde as ideias passam a ser controladas por um determinado grupo ou pessoa que defende aquela ideia. São os meios de comunicação social amplamente divulgados. E o controle, quando é um poder político, está sobre o instrumento de coerção. Isto é, que tipo de instrumento ele usa? Usa o exército? Usa a polícia? Usa o aparelho jurídico? São os instrumentos que o grupo tem para controlar politicamente. E, por fim, a sociedade. Que tipo de sociedade existe quando o poder é exercido economicamente, ideologicamente ou politicamente? No poder econômico, a sociedade se divide entre ricos e pobres. Por quê? Isso tem a ver com a relação da produção e do consumo, com a riqueza e com os bens. Uma sociedade controlada pelo poder ideológico é dividida entre sábios e ignorantes, porque isso tem a ver com a questão dos meios de comunicação que divulgam as ideias, a questão do domínio do saber e das ideias. E, por fim, no poder político, a sociedade se divide entre fortes e fracos. Portanto, você analisou e percebeu que o exercício do poder é uma ação muito importante. E que você não pode dizer que está fora desse quadro. Porque, de alguma maneira, você é rico ou pobre, você é sábio ou é ignorante, você é forte ou é fraco. Independente de você viver a ação política ou não, de você querer participar ou não, nós estamos dentro desse quadro. E é importante nós sabermos como ele se manifesta. Um outro assunto que tem a ver com a filosofia política é o Estado. O Estado é uma instituição pública, uma instituição política, que é exercida através do governo. E é uma instituição que monopoliza todas as ações administrativas, usando até a força pelo poder que ela tem. E o Estado é uma instituição que subordina a sociedade, porque ela delibera e faz com que a sociedade inteira seja subordinada às suas ações. Falando em Estado, podemos nos perguntar, como nasceu o Estado? Aí eu vou retomar uma aula anterior e pedir que vocês lembrem quando nós comentamos que lá no início da humanidade, numa ação de fazer, por exemplo, de construir uma valeta, uma vala, as pessoas ocupavam duas funções. Uma relacionada ao trabalho braçal, suar o rosto e cavar a valeta, e um outro grupo assumiu o poder administrativo de controlar a execução daquele trabalho. A partir daquele momento, a sociedade se dividiu entre aqueles que fazem o trabalho pesado, braçal, e aqueles que começam a comandar a ação dos outros. Aí esse grupo administrativo que comanda também assumiu o controle sobre a economia, o controle sobre a política, o controle da administração geral da cidade. Dessa maneira é que o Estado se dividiu em função da divisão social do trabalho, daqueles que realizam um trabalho mais pesado, braçal, penoso, e daqueles que administram essas funções. Nós podemos pensar que esta função administrativa é estabelecida através de normas. O Estado estabelece essa administração colocando normas para que isso aconteça, leis para que isso aconteça. Isso, na verdade, é o exercício do poder, o poder que o Estado tem. E se vocês já observaram,
O Estado é o único que tem o poder de elaborar leis para o conjunto da cidade. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, o Estado pode elaborar uma lei. O Estado é o único que pode controlar a arrecadação de impostos. Eu não posso fazer isso, nem você pode, mas o coletivo do Estado pode. O Estado é o único que pode ter um exército. Eu posso ter até um guarda-costas. Se eu tenho um exército, estou contra a lei. Então percebam que o Estado tem esse poder de elaborar leis, de arrecadar impostos, de ter até um exército. Quando nós pensamos também no Estado, nós temos que nos perguntar qual é a função do Estado. Quando nós pensamos qual é a função do Estado, nós temos duas correntes de pensamento, duas filosofias que tentam explicar a função do Estado. Uma dessas filosofias, dessas correntes de pensamento, chama-se pensamento liberal. Para o pensamento liberal, a função do Estado é a seguinte: controlar, harmonizar, mediar a relação que existe entre eu e o Estado, para que haja entre esses dois harmonia, paz e tranquilidade. Essa é a maneira de que o pensamento liberal propõe, para que essa harmonia entre os dois sejam atingidos no bem comum. O segundo pensamento é o pensamento marxista. E ele entende que o Estado também tem essa função de mediar a relação entre esse interesse particular e o interesse público. Só que o marxismo vai além, ele observa que o Estado foi apropriado por um determinado grupo que exerce um poder sobre o interesse particular. E que a questão da mediação, da luta dessas duas classes, ricos e pobres, sábios e ignorantes, é uma relação que tem que ser bem examinada. Uma outra questão que nós podemos analisar em relação ao Estado é a maneira de como ele se relaciona com a sociedade. E ele pode se relacionar através de um regime político. Temos o regime político democrático. Demos, palavra do grego, que significa povo, cracia, governo. O governo exercido onde o povo pode manifestar-se através do voto, através de uma participação de uma instituição pública, de um sindicato, de uma associação de bairro. A democracia, o povo participa. É claro que esse termo, quando nasceu lá na Grécia, a cidade era pequena e o povo inteiro participava de uma assembleia. Depois as cidades cresceram e hoje, se nós formos fazer uma assembleia de uma cidade, vamos encher vários estádios de futebol e não sei se dá para colocar todo mundo lá dentro. E outra maneira de exercer esse regime político é a ditadura. A ditadura é a máxima concentração de poder nas mãos de uma pessoa só ou de um grupo. Daí nós não temos participação popular, daí nós temos a força, a repressão, a proibição das manifestações do povo, o povo está afastado do poder. Essas são duas expressões de forma do exercício do poder, ou a democracia ou a ditadura. Vimos então, nesta aula de hoje, que a política se exerce pela manifestação do poder, ou a maneira de como as pessoas exercem o poder que têm particular ou o poder que têm exercendo um cargo público determina uma determinada ação das outras pessoas, interfere na vida das outras pessoas. Vou contar agora uma pequena história para que você relacione a questão da manifestação do poder. O escorpião era um animal que vocês conhecem, tem um veneno muito poderoso, portanto, tem um poder muito forte. A ranzinha é um animal simples, que vive à beira dos lagos, dos lagos encharcados e que tem lá sua vidinha tranquila. Pois aconteceu que um determinado dia a floresta pegou fogo. Os animais todos correram buscando socorro. E a única salvação que havia era atravessar um rio para o outro lado da margem. Lá estava tudo calmo e tranquilo. Os animais, cada um buscou a sua maneira para salvar-se. Os que sabiam nadar, pulavam na água, nadavam para a outra margem. Aqueles que não sabiam nadar, não tinham essa característica, pediam socorro, pediam ajuda aos outros. E eles, muito simpáticos, carregavam
esses animais nas suas costas e atravessavam para o outro lado da margem. O escorpião viu-se perdido. Primeiro porque ele não sabe nadar. E depois ele tinha uma preocupação muito séria. Quem é que iria ajudá-lo? Sendo ele um animal feroz, tendo esse poder muito forte que está no seu rabo que contém um veneno. Ele não encontraria ninguém que o ajudasse. E estava vendo que sua vida terminaria ali mesmo, no incêndio da floresta. E foi aí que ele viu a pequena rãzinha. E, encheu-se de coragem, foi e pediu para a rã: Rãzinha, você está para atravessar o rio. Você pode me ajudar a atravessar para outro lado da margem? A rã disse o seguinte para ele: não sou louca. Você tem um rabo muito poderoso, um veneno, e vai querer me matar, porque a tua índole é má. Você sempre se colocou como um poder muito grande, que ninguém pode com você. E se eu te ajudar, quem vai me dizer que você não vai me matar depois? Aí o escorpião ponderou o seguinte: Rãzinho, olhe bem, presta atenção. Eu estou numa situação muito perigosa. Se eu ficar do lado de cada margem, não importa que poder eu tenha, eu vou acabar morrendo. Quer dizer, eu preciso de alguém. Nesse momento eu tenho que pedir a tua ajuda para ir para o outro lado. Quer dizer, eu não posso fazer mal para você. Eu dependo de você. A rãzinha ponderou e achou que o escorpião estava com razão. Realmente ele não vai poder me fazer mal, porque eu sou a tábua de salvação. Ele vai morrer se eu não salvá-lo. E docilmente pediu que o escorpião pulasse sobre suas costas e os dois pularam na água e começaram a travessia. Inicialmente o escorpião ficou preocupado em que nenhum outro animal o visse sendo carregado por uma rã e não agredindo, já que essa era a sua índole. No entanto, enquanto a viagem ia acontecendo, ele olhou para trás e viu a floresta totalmente incendiada. E pensou: puxa vida, que bom que eu tenho uma amiga. Neste momento eu já estaria morto. E se não é por essa rãzinha, o que seria agora de mim? Eu tenho mais é que agradecer a rã. E sentiu-se daí até muito bem. A gratidão era um sentimento que ele não tinha sentido até então. A ajuda de alguém era um outro sentimento que ele não tinha. Agradecer a alguém era uma coisa que nunca havia passado pela sua cabeça. E ficou tão feliz, mas ficou tão feliz que enrijeceu o seu rabo e de alegria curvou, enterrando o ferrão no corpo da rã, acabou por matá-la. Ela e a ele, porque os dois sobraram e morreram afogados na água. História não precisa ter conclusão, mas podemos dizer que a estupidez do poder é muitas vezes maior do que o próprio amor à vida. Com essa história, então, de pano de fundo, a história do escorpião e da rã, vamos agora para as nossas dicas de estudo. Quero que você analise as diversas instituições que você conhece. A família, a escola, uma instituição civil, o exército, o governo, e analise e tire dali as suas conclusões de como estas instituições estão usando o poder, como que elas manifestam o poder que a sociedade lhe deu. Faça essa análise e você vai perceber, isso é importante, onde você está dentro do exercício do poder destas instituições. Eu posso não ter um poder muito grande, mas se eu o tivesse, eu desejaria que você fosse muito feliz e espero encontrá-lo muito mais ainda na próxima aula. Um grande abraço para você. O professor nos explicou na aula de hoje que a política é uma ação diária. Todas as pessoas têm uma relação política. Todos nós vivemos a todo instante praticando ações políticas. Soubemos que o poder tem a ver com a ação política e pode se manifestar de diferentes modos.
A manifestação da ação política pode estar relacionada com o interesse particular meu com o interesse público. A relação entre esses dois é que deve buscar o bem comum. Aprendemos quais são as características do Estado e para que serve. A democracia é o exercício do poder com a participação do povo. Isto é, todos os habitantes da cidade participam das ações políticas, se sentem responsáveis pela cidade. Até a próxima!